Estamos de volta com mais um programa no meio da mídia, programa que sempre trata aí da comunicação, seja propaganda, marketing, jornal, revista, outdoor, folhetinho que o Celinho entrega na rua. Jornal, né? Jornal no sinal também, né? No sinal, qualquer forma de mídia. E quem está no meio da mídia hoje? Hoje vamos ter jornalistas aqui. Primeira, Ana Lu Guimarães, que é da Serifa Comunicação. Tudo bem, Ana Lu? Olá, tudo Me deu um bem? déjà vu, parece que eu já tinha apresentado. Ah, não. E Paulo Eduardo Monteiro, que mais que eu esqueci do seu nome? Vieira, diretor de jornalismo da TV Integração, do Grupo Integração, né, Paulo? Isso. É o cara, a gente trouxe para fazer moral com os dois. Essa ali. Da emissora A. É. Né? Emissora A. Exato. Pode esquecer, viu, Daniel? É A, B, C, aí a gente vai falando assim. Tem um alfabeto geral, né? Geral. Jornalismo não é uma profissão para qualquer um, mas a era da internet potencializou muitos pseudo-jornalistas por aí, com as redes sociais. Está surgindo muita gente que se acha jornalista, Paulo? Eu creio que sim, porque a gente está numa era em que, principalmente depois que acabou com a exigência do diploma, teve essa possibilidade, essa possibilidade de realizar esse sonho, né? Tá aí a principal concorrência do jornalismo, porque é muito difícil você dar uma notícia primeiro que a turma da internet. Eu só vejo vantagem nisso. É até bom que a gente fica sabendo de coisas verdadeiramente interessantes, igual a mulher que engravidou assistindo filme 3D e um punhado de coisa. Sem precisar cursar uma faculdade. Uma mudança de lei que tem a ver muito com o momento que a gente está de liberdade de expressão. Então, por que limitar o jornalista formado à possibilidade de divulgar a sua ideia? Agora, isso potencializa muito quando a gente vai para as redes sociais e muita gente ali quer transformar o seu Facebook, o seu Twitter, o seu blog num veículo, né? E muitas vezes de forma amadora, sem respeitar algumas premissas que fazem um jornalista. Um jornalista de verdade. O contraditório. Então, isso tudo faz... Ouvir todas as partes. Ouvir todas as partes envolvidas. Então, isso faz com que a pessoa tenha a dinâmica de um jornalista, né? De ter o seu veículo, o seu canal de divulgação, escrever ou apresentar, mas não pode ser considerado de fato um jornalista. Por quê? Porque ele não está preocupado com esses valores, que independentemente de um diploma, são valores que estão lá no código de ética que fazem um jornalista. E a assessoria de imprensa, eu imagino que também sofre com isso, né? Porque com certeza tem muito empresário que não tem consciência até do que faz uma assessoria de imprensa. É difícil vender esse trabalho de assessoria de imprensa? A gente brinca, né, que as pessoas perguntam se é de comer ou de passar no cabelo, né? Porque nem todo mundo ainda conhece, né? Às vezes, né, nos grandes jornais, o pessoal escreve falando, ou fala, a empresa tal mandou um comunicado através da sua assessoria de imprensa. E as pessoas, às vezes, nem fazem ideia do que seja isso, né? Acho que é só para plantar jabá, né, Ana Lu? Acho que e aí assessoria, o o pessoal trabalho fala de que a assessoria é gente para só mandar vende jabá, jabá, né? Que a gente não vende nada que presta, né, Paulo? Como E se aí... fosse um trabalho contratado com garantia da exposição. E não um trabalho também de backstage, que é ter uma assessoria para, numa hora de um momento de crise, ter uma assessoria para criar um canal de comunicação com os veículos, assessoria, de repente, para não divulgar, para aconselhar ele a não entrar naquela divulgação, não entrar naquele assunto, porque para ele... mesmo, né? Exatamente, porque é muita tentativa de cavar algo na imprensa e pouca tentativa de ter uma assessoria. Você falou de gerenciamento de crise, muitos também, às vezes, só param para pensar quando tem uma crise, né? E quer assessoria, mas... E aí já não... Às vezes não resolve, né? Porque Tem já tá... o pessoal entendendo, Lu, também, que a assessoria não substitui o trabalho da agência de propaganda. Tem uma confusão muito grande. Eu vou economizar tanto com assessoria, mas eu não preciso da agência de propaganda. Uma coisa, outra coisa. Eu falo que nesses tempos atuais, o interessante para toda e qualquer marca é trabalhar com a comunicação integrada. Então ele tem que ter uma agência, fazer a propaganda dele, tem que ter uma equipe de marketing e tem que ter uma assessoria de imprensa para todo mundo trabalhar, né, envolvido, alinhado, mas cada um fazendo a sua parte e para que o resultado no final ele seja o melhor. Cada um do seu quadrado, já dizia o poeta MC alguma coisa. Justamente. Também esse mundo que a gente está falando de hoje tornou a coisa muito perigosa, porque a gente já não sabe mais até o que é de fato notícia, o que é boato. E foi bacana que até o Paulo me mandou um material essa semana, né, por e-mail, falando já sobre grupos que existem especializados em
criar notícias e perpetuar ela para dar uma falsa sensação de verdade. Não, isso é novidade só se for para vocês, porque quem falou que o que a gente viu até hoje é verdade? A melhor coisa da internet. Tá difícil colher informação de fontes verdadeiras, Paulo? Na verdade, o que a gente tem hoje é um bombardeio de informação, né? Porque numa redação comum, qualquer redação hoje de um veículo, você tem ali a fonte dos próprios concorrentes, que você monitora para saber o que estão dando, a assessoria de imprensa, o governo, os poderes constituídos, as ONGs, e aí, de repente, as redes sociais, mais recentemente, porque são um bom termômetro do que as pessoas estão comentando. Né, para a gente ter uma ideia disso, hoje o maior direcionador de audiência para o nosso portal G1 não é a televisão. Porque o que está lá, muita coisa já está na televisão, mas lá tem conteúdo inédito também. Na internet vale muito aquela recomendação. Então a pessoa leu no Facebook e colocou curtir ou compartilhar, o amigo dele que confia nele, se o Daniel leu esse artigo aqui, está me recomendando, vai passar na bola. Eu vou ler também. Então isso tem um peso muito grande. O maior direcionador para a audiência do G1 é o Facebook. Então a gente tem a rede social e nesse turbilhão fica difícil para o profissional fazer uma leitura daquilo que é relevante. Então a margem de erro aumenta. E o jornalista ele tem que questionar por natureza, nem digo duvidar, mas ele tem que questionar. Porque a gente dificilmente vai trabalhar com uma verdade, porque o que é verdade para um não vai ser verdade para outro. Mas é trabalhar com as versões. Quanto mais versões, melhor para quem está em casa tomar... parcialidade, né? Exatamente. Cabe ao telespectador, ao leitor, tirar a conclusão dele. Então não é fazer uma leitura já fechada. Então com tanta diversidade, criou uma confusão. Uma confusão agora que as assessorias começam a saber que existe. Então o que acontece? Se chegar um release de um poder público ou de uma ONG defendendo uma causa, por exemplo, assim, esdrúxula, vamos dizer aqui, os direitos dos homens brancos. Entendeu? Então, quando é que a gente ia pensar que ia ter um movimento desse? Que preconceito que os homens brancos sofrem? Mas, de repente, você tem um grupo, uma ONG ou um grupo na rede que foi criado para aquilo. E a imprensa começa a monitorar aqui, nossa, que legal, e vai tendo gente, vai gente entrando naquele grupo. Quando a gente vai aprofundar, a gente descobre que aquele grupo, na verdade, é financiado por um grupo religioso radical que é contra a emancipação das mulheres, contra é muito mais racista, trabalhoso, de repente, né? contra os negros. Apurar essa informação hoje. Por quê? Porque se você tem o grupo racista mesmo que cria aquele movimento, você sabe de onde veio, você sabe o que eles querem. Quando chega com uma bandeira mais bonita, mais plastificada, de repente assim, não tem um grupo organizado aqui. São pessoas da sociedade. Aí você compra aquilo e acha que é legítimo. Quando, na verdade, é um grupo travestido, isso são os front groups, que nos Estados Unidos a imprensa já tenta listar eles para identificar. Até já para filtrar o que E quando foram pesquisar, eles descobriram grupos que o financiamento deles, vocês tiveram que pesquisar 3 instâncias. Um grupo tinha um financiamento de uma ONG, que tinha de uma igreja, que aí chegou na empresa realmente interessada naquele propósito. Entendeu? Então, por quê? Porque é difícil você saber quem põe dinheiro naquilo, quem que mantém aquela pessoa que parece tão idealista. Isso é uma causa nobre mesmo, né? Exato, parece uma causa, uma causa princípio, nobre. Porque ela sim, se né? traduz, A princípio, então, sim. Quando a gente vê, é outra bandeira. a intenção já é outra, né? Olha, daqui a pouquinho nós vamos continuar esse papo, que tá interessante. No próximo bloco, inclusive, eles já prometeram aqui declarações bombásticas. Só a gente sabe, né, Celinho? Só, e muito, viu, Daniel? Polêmicas, viu? E a gente volta já já.
Voltamos com o segundo bloco de No Meio da Mídia. Hoje, jornalismo é o que está em pauta aqui no programa. Para isso, a gente tem convidados de peso, ícones do Cerrado, da comunicação. Nossa. É isso, hein? Não, se juntar eu e o Paulo não dá muito peso não, né, gente? Olha. Por você. A Lu tá rápida e rasteira. Ela é Ana Lu Guimarães, da Serifa Comunicação, e ele, Paulo Eduardo, da TV Integração, diretor de jornalismo. Estamos conversando, no bloco passado até falamos sobre as invenções que saem por aí das pessoas que divulgam notícias. Não é preciso ir para longe não, né? O Celinho até costuma dizer aqui no programa que rede social muitas vezes é rede de boatos. É boataria, cria-se um boato. Exatamente. Local, a gente já teve casos também de, por exemplo, portais divulgaram que tinha um rato grande no supermercado e depois descobriu que não existia. Em Belo Horizonte. Que já tinha sido isso feito alguns meses antes em Belo Horizonte. Uma cobra na piscina de bolinha. A barata dentro do pão, numa panificadora daqui da cidade. A cobra coral no alface deu um supermercado. problemão isso, um problema né? muito Isso sério, que a problema, vigilância sanitária interditou o local e não tinha nada a ver. Foi alguém com maldade mesmo de criar aquilo. Geralmente é esse funcionário que coloca essas coisas, porque eu ouvi dizer uma vez, falaram até aqui no programa, sobre uma pesquisa que a maioria era gente que saiu de lá com raiva, ou então gente que não tem nada para fazer, né, Ana Lu? Na verdade, assim, eu falo que o perigo das mídias sociais, ele está nessa questão, né, o jornalismo colaborativo que a gente chama, que todo mundo, né, todo mundo acha que é jornalista. Então a pessoa acabou de chegar no lugar, ela foi lá e tirou uma foto, mas ela não apurou aquela informação, ela não sabe o que realmente estava acontecendo, foi lá e postou, escreveu o que ela imaginou, o que ela interpretou, e aí o estrago está feito, né? Porque é viral e aquilo vai se multiplicando. E não adianta, nesse caso, igual no caso de impresso, de uma TV, que se existia a errata. Hoje na rede não tem como fazer errata. Como você vai fazer errata de uma Quem coisa? viu naquela hora, e quem viu naquela hora, pode ser que não vai ver a errata não vai ver depois. A errata, então assim... Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? As pessoas têm que ser muito responsáveis no que elas estão postando e colocando ali, porque é estragar uma marca feita de uma vida inteira. Né? E pior ainda é quem pega isso e compartilha sem questionar. Por quê? O botão de compartilhar, ele é mais fácil de apertar do que procurar o Google. Você tem que entrar no outro site, procurar no Google e checar. Se a gente submeter tudo que sai numa rede social no Google, pouca coisa sobra. Porque ali é impulsivo. E esse impulso não é uma prática que o jornalismo pode se dedicar. Por quê? Se você pega uma informação e já coloca no ar, você corre um risco de dar um problema. Por que o jornalismo não faz isso? Porque ele apura primeiro, vai atrás da parte citada, e aí você consegue descobrir que aquilo, na verdade, era uma maldade, uma brincadeira, uma mentira. Agora, para o usuário de Facebook normal, não é isso. Então, não basta ter o meio para se tornar um jornalista. E muita gente tem acreditado em rede social. Nós já tivemos caso até de gente desconfiar da gente porque as redes sociais estão mantendo aquela notícia quente. Vamos pegar aqui o caso da tal da cobra na piscina de bolinhas. É mais fácil acreditar que a imprensa se vendeu do que os amigos do Orkut estão proliferando uma mentira. Chegaram a falar isso de imprensa se vender? A gente recebeu dinheiro para não dar a notícia. Aí a gente falava assim, então, me dá o nome do pai. Eu não conheço, porque ele é tio do pai da minha amiga. Sempre é assim, né? O fulano conhecido, ciclano, agora, mas deixa eu te falar, consegue Paulo, falar. tem muito... Lógico, toda profissão tem os bons e os maus profissionais. Às vezes tem uma notícia, você vai correr atrás daquilo ali porque gerou algum prejuízo a alguém. Não, eu tenho, por lei eu tenho, a minha fonte tem que ser preservada. Isso aconteceu já com a gente já também e fica por isso mesmo, porque a lei protege a fonte, né? Você não pode revelar a fonte. Então, assim, tem muita gente que se aproveita disso também. Jornalistas mesmo, de verdade. Esses dias eu fui comer um sanduíche ali na Rondon e tinha um tamanduá debaixo do pão. É um fato escandaloso, revelador, mas eu sei de uma pessoa, sério, que roubou chocolate das lojas americanas. Mas isso aí é uma coisa que a própria sociedade filtra, que é o seguinte, você deu uma, duas notícias e você mesmo preservar uma fonte, fez bobagem, o mercado vai excluindo, porque as pessoas, por mais que hoje eu tenha informação aberta em vários veículos de várias fontes, o especialista, ele continua valorizado. Prova disso é a audiência do Jornal Nacional. Prova isso é a audiência de um site estabelecido como o G1, ou mesmo dos concorrentes, o R7, o UOL. Por quê? Porque eles ali, eles têm a obrigação de ter credibilidade.
Então é aquele negócio, eu via bobagem no Facebook, Não posso jogo no compartilhar. search do G1, do R7, e vamos checar antes de compartilhar. Por quê? Todo mundo hoje tem um GPS no carro, não tem? Nem por isso parou de vender guia 4 rodas. E como é que vocês filtram, Por que isso? Paulo? Porque o especialista. O Porque especialista não tem valor. a gente está falando aqui de rede social, mas fora da rede social, chegou uma denúncia, estou denunciando, eu descobri que uma empresa faz alguma coisa no produto dela de forma errada. Como é que vocês fazem o filtro? Alguns poderiam preferir falar, a empresa tal está sendo acusada disso, antes de checar, porque a imprensa não tem o poder de um investigador, né, da polícia e órgãos. Primeira coisa é saber se isso tem realmente interesse público. Por exemplo, uma pessoa, isso é muito comum, reclamar que no acerto da empresa o patrão não pagou ele. Isso é um caso privado. Agora, uma empresa com 5 mil funcionários que fechou e deixou 5 mil funcionários sem receber, isso virou um problema público, né? Porque aí é uma questão maior. Estou brigando com meu marido pela guarda do meu filho, isso é um problema privado. Pessoal, né? Pessoal, estão brigando pela guarda do filho e o pai sumiu com a criança, sequestrou a criança. Aí virou um problema público, porque a divulgação acaba atendendo a uma causa social. Então, a primeira coisa é avaliar, isso é público ou isso é privado? É de interesse público? Isso feito é pegar a queixa e na primeira pessoa que tem obrigação de responder à queixa, que é o queixado, né? O reclamado. Então, o que você tem a dizer? Procede, estou aqui com uma ação. Então, nem tudo que chega pra gente, a gente apura, vai ao ar. Por quê? Tem hora que a gente No meio da apuração você já percebe que aquilo não tem... Que tem um outro interesse. Por exemplo, estamos no ano eleitoral. As denúncias já começaram a pipocar. Então a gente não é ingênuo de achar o seguinte, não, está denunciando, então a gente... Por que ainda não denunciou nos 3 anos anteriores? Isso aqui é de 2004. Por que denunciou em 2012 o prejuízo que teve com aquele candidato? Porque o interesse não é em fazer justiça. O interesse agora é usar aquilo contra o atual. Então a gente sabe disso, a gente avalia muito bem isso, porque não adianta querer fazer justiça criando outra injustiça. É a fábrica das denúncias, né? O momento é esse, oportuno e é assunto, pode ter certeza. Eu até tinha umas denúncias para fazer aí, mas em respeito aos sacos de cimento que eu ganhei de um candidato, eu prefiro ficar calado. E com tanta coisa acontecendo, né, Ana Lu, a gente vê que nós estamos numa era da paranoia. As pessoas, talvez até pela facilidade da comunicação, ficam procurando pelo em ovo, porque hoje qualquer frase que às vezes você fala num veículo tem várias interpretações, aí já vira um processo porque você foi preconceituoso ou você agiu com outra intenção. Eu li ontem até um artigo sobre isso, chama Caiu na Rede, e que lá explica muito bem, né? Hoje a gente não tem mais vida privada, ninguém tem. A vida de todo mundo ela é pública. Eu posso, né, não ser nem um pouco conhecida, não sou uma celebridade, nada, mas a minha vida passou a ser pública. A partir do momento que as pessoas têm câmera no celular e que elas estão ali o tempo inteiro te vigiando, e aí isso vai para a rede e aí vira uma paranoia mesmo. E não está exagerado mais, não? Todo mundo achando que está tudo... Condenam demais uma pessoa que falou um negócio, é o que eu falei, eu acho que assim, as pessoas têm que começar a ter um pouco mais de bom senso. Eu acho que está faltando um pouco dessa palavra aí no dicionário de todo mundo. Tem um provérbio que fala que a gente é escravo das palavras ditas e senhor das não ditas. Quando você tem um veículo como um Facebook ou um Twitter, o que você colocar ali, você está publicando. Então não adianta dizer ali, era para mim, para os meus amigos. Então se é para você, para os seus amigos, limite a visualização para eles. Agora, você colocou ali a sua vida privada, você na bebedeira de ontem, e não quer ser julgado por isso, porque a sociedade tem a moral dela. É um problema, tá errado. Não se muda isso publicando no Facebook achando que todo mundo vai entender. Eu quero reclamar do meu patrão. Aí depois eu vou buscar um emprego, reclamo do meu patrão no Facebook, vou procurar um emprego, não me contrato. Que tem que ter QI. Não tem que ter QI. Que patrão vai contratar alguém que publicamente fala mal do outro? Eu sei que eu compartilho com você da mesma opinião que eu vejo de vez em quando, dos que falam comemoram a sexta-feira e se entristecem com a segunda, né? E depois reclamam que não acham emprego. Como é que Para quem é jornalista, por exemplo, jornalista, enfermeiro, médico, pode reclamar de sexta-feira?
Não Aí você tem, contrata, não tem você vai ter sábado, um domingo. funcionário Plantão, né? reclamando do trabalho toda segunda-feira no Twitter. Muda de profissão, então, né? Porque se É você... mais fácil. Né? Exatamente, porque ele não está reclamando da segunda-feira. Porque a segunda-feira é só um dia simbólico, né? Ele está reclamando de trabalhar. Quando você trabalha, que você gosta do que você faz, você trabalha qualquer dia, qualquer hora. Não tem Exatamente. esse negócio. Bom, muito boa. Essa aí no próximo bloco, vamos voltar, já estouramos nosso tempo aqui, com mais no meio da mídia. Terceiro bloco de No Meio da Mídia, hoje falando sobre jornalismo. Para isso a gente trouxe aqui os colegas de mercado, amigos Ana Lu Guimarães e Paulo Eduardo. Ana Lu com 25 anos de mercado, né? Você vê, né? Bodas de prata, né, Ana Lu? Top demais. Ninguém diria isso, né? Desde quando era pequenininha, Ana Lu trabalha com Desde isso. sempre. Nem tem uma curiosidade. Ana Lu, é o seguinte, com a facilidade que tem hoje da informação, né? Principalmente você que trabalha com muito conteúdo para mídia impressa, existe uma facilidade muito grande, todo mundo sabe disso. Você vai compor uma matéria, um artigo, pessoal, ainda existe um copiar e colar ainda, muito nesse sentido, Ana Lu, para conteúdo impresso? Assim, eu imagino que sim. É igual o trabalho de faculdade, né? Todo mundo hoje quer copiar e colar e põe meu nome lá e tal. É uma preocupação muito grande nossa. Lá na empresa, principalmente, né? Quando o pessoal vai escrever e coisa que vai para ser publicada, né? Vou te oferecer uma matéria lá para a CUT. Aí chega lá, você pega a matéria, coloca no Google, 3 dias você já encontrou. Isso é um desrespeito ao jornalismo. O pessoal copia até a opinião dos outros. Gente, isso é um desrespeito ao jornalismo. Tem gente que copia até a opinião dos outros. Então, assim, as pessoas, né? Existem as pessoas que querem a facilidade. Mas aí é que a gente tem que voltar, né, no que o Paulo falou lá no início, de trabalhar com pessoas sérias, que queiram apurar, que tenham a técnica jornalística de ir lá e escrever e fazer esse material. Mas existe. Para isso existe a faculdade, né, que não sei exigida agora, mas eu acho que atrapalhou um pouco nisso aí, né, Paulo? Também. O problema disso aí é que a assessoria de imprensa evoluiu nos últimos anos mais do que o jornalismo. O jornalismo de redação, de veículo. Então, o que aconteceu? Nós temos, nas assessorias de imprensa, hoje, basicamente jornalistas. Nós não temos relações públicas. Se você pegar um press release nos Estados Unidos, é totalmente diferente do press release aqui. Justamente. O press release aqui é uma matéria redigida, contando a história. Nos Estados Unidos, você vai ter ali tópicos. E muitas vezes chamando de uma coletiva, onde vai ser dita de boca a informação que quer ser repassada. A gente estava falando aqui de erros que todo mundo erra. Qual que vocês consideram o maior erro? Tem algum case que vocês se lembram de... Eu, por exemplo, me lembro da escola base que foi acusada que as crianças estariam sendo molestadas e depois descobriram que isso não era verdade, mas muitos da imprensa tinham divulgado, dando a entender que era verdade, e isso arrasou com os proprietários da escola. Você lembra de algum caso? Eu acho que esse é um ícone mesmo, né? Mas de uma forma geral, eu acredito que o maior erro é realmente você não cumprir o seu papel de jornalista, né? E apurar mesmo a informação. E cada vez vai ser pior. O jornalismo hoje está preocupado com vender jornal e fazer sensacionalismo. Procurar fonte e ver verdade que é bom, nada. O maior erro foi ter tirado a Patrícia Poeta. Gente, que falta que ela faz. Eu comentei que a gente atende uma empresa, um setor público, uma prefeitura, e em 4 anos que eu estou lá, eu não recebi em uma semana eu recebi 20 jornalistas me ligando com inúmeras denúncias. Então, assim, as pessoas às vezes não têm esse bom senso, não têm essa apuração afinada de entender, estamos em período eleitoral e agora eu tenho que triplicar a minha apuração, porque toda denúncia agora é mais que suspeita, justamente. Né?
Mas assim, a gente tem alguns casos, tem uma vez que a Glória Pires, né, que fizeram todo que ela estava com depressão e virou, tem até um livro que foi escrito que tem esses cases assim. Você lembra de mais algum? Eu creio que um erro também foi a edição do fatídico debate de 89, da eleição com Collor e Lula. E a imprensa voltava de um período de ditadura, primeira eleição, com cobertura daquele patamar, e foi um erro que, por mais que muita gente diga que foi de maldade, eu ainda acredito que foi um erro assim, infantil, claro, mas de inexperiência com o período democrático, né? Que você não edita um debate. Depois disso, não se teve mais edição de debate, não tem mais nota para debate, né? Quem ganhou o debate, isso não existe. Por quê? Porque aprendeu com aquilo ali. Dizer que aquilo afetou o resultado, eu acho pouco provável. Tanto é que o candidato que reclama que perdeu a eleição, disputou outras duas e também perdeu. Sem edição, sem o mesmo tratamento como hoje foi mudar o marketing, ele teve êxito. Então, eu creio que erros tem demais. Agora, qual o maior erro? Eu não pegaria um caso. Eu diria que o maior erro do jornalismo hoje, na atualidade, é ter educado a sociedade para achar que o jornalismo não erra. Então, a gente tem hoje cidadãos que veem, leem, ouvem e simplesmente assimilam. Você tem que ter credibilidade realmente, mas você tem que ter uma sociedade formada também para saber que aquilo ali não é a visão do patrão do jornalista, é uma visão até de um jornalista, que dependendo de onde ele está, numa confusão, essa visão muda. Então, a gente tem uma ilustração muito comum em faculdade, que vamos pegar aqui um confronto de policiais com sem terra. Se a câmera estiver postada do lado da polícia, vai ver o quê? Vai ver um monte de sem terra vindo com foice. Quem está errado? Se você estiver do lado do sem terra, você vai ver um monte de policial vindo com arma e escudo. Quem está errado? Quem que é o agressor? Agora, onde que a gente fica? Entendeu? É melhor ficar no meio, né? Muito bom, gente. Olha, o programa hoje foi só conteúdo bom, né, Celinho? Só bom, né, Daniel? A bombástica a gente deixa para depois. Não, porque não deu tempo, eles vão voltar em algum outro programa, tá? Com essa notícia. Assistam todas as semanas, porque de repente é a semana que eles voltam. Tem um plantão, né? Exatamente. Ou então a gente solta aqui essa denúncia, a gente planta, né? A nossa amiga Janaína de Pineja uma vez me falou isso, falou assim, chegaram para ela e falaram, você não pode plantar uma notícia? Ela falou assim, não, eu não sou agricultora, sou jornalista. Justamente. Obrigado, viu, pela presença. Obrigado. Nós te agradecemos. Dos dois. E voltamos qualquer dia, né, Celinho? Qualquer dia. No meio da Um mídia. programa que não tem horário, não tem roteiro, não tem nada. Nem apresentador tem o programa. E aí dá tudo certo. Dá, afinal,